Hoje estamos aqui com mais um Conexão em Fibra, uma nova era mais conectada com você. E o tema de hoje é Parceria que Constrói, a jornada de parceria e crescimento com a Giga Vale Atacado. Estamos aqui eu, Josiane Silva, gerente de estratégia de vendas e marketing na Infibra, o Daniel Mark, diretor comercial da Infibra, senhor Carlos Bastos e dona Silvia Bastos, que são os proprietários da Giga Vale Atacado. Dona Silvia, seu Carlos, prazer tê-los aqui hoje conosco, participando desse podcast, desse bate-papo aqui conosco. E a gente gostaria que vocês contassem um pouquinho da história da Giga Vale para nós sabermos um pouquinho mais de vocês. Posso começar? Então é o seguinte, você falou Carlos Bastos e Silvia Bastos. O Bastos é muito forte na Giga Vale porque é Silvia. Eu sou Carlos Fontes. Mas como eu sou Silvia Bastos. E Silvia Bastos. Como eu sou mais estrategista, eu fico mais na retaguarda e ela que é a pessoa que põe a marca na rua, a empresa. Sim. Então, a empresa realmente está estruturada em cima dela, toda a parte de venda, de projeção é a Silvia. E como sempre a mulher que manda, o Bastos acabou. Por isso, então valeu o Bastos. Exatamente. E então, com essa força dela, e com essa determinação, e com essa pujança dela, por isso que a Giga Vale chegou aonde está. Sim. Então, podemos... É um sonho dela que agregou todos a mim e toda a equipe da Giga Vale. Então, essa é a nossa história, assim, é que ela pode recomeçar. Uma história que agora a dona Silvia também vai contar um pouco para nós. Então, eu vou, assim, tentar resumir, porque eu falo bastante, né? Já é a minha marca registrada. Sim. Mas, assim, eu sou professora e assim, só que eu sempre tive muito sonho em empreender. E a escola, apesar de me preencher profundamente, ela infelizmente não me dava o retorno financeiro que eu almejava. E aí nos intervalos das aulas, eu comecei a pôr arame no carro, arame recozido. Na verdade, esse arame ele vinha industrializado, e aí foi nos oferecido para a gente torcer esse arame, fazer ele em quilo. E o Carlos, na época, que indicou. E aí nós começamos a torcer esse arame, eu e a minha irmã, e as pessoas passavam na rua, e na época eu dava aula, e aí só que nas férias, aí eu fazia, essa seria um bico, né, para uma fonte de renda. E as pessoas passavam na rua e perguntavam, mas esse arame eu quero 1 quilo. Eles chamam de arame cozido, e na verdade é recozido, onde todos usam até hoje muito. Para amarrar ferragem. Então, e aí as pessoas ficavam assim, eu quero, mas não era nosso. Na época a gente era terceirizado. E nesses intervalos, inclusive tem alguns alunos que eram pequenininhos, eles me contam hoje, são adultos, empresários, eles ficavam impressionados porque a gente ficava assim, torcendo aquele arame, porque essa professora faz isso, enfim. E aí acabou esse arame, e aí eu voltei para a escola, e aí o Carlos falava assim, olha, por que você não vai vender esse arame? Eu falava, como assim, né? E aí eu comprei um carro, um Fiat Uno em 96. Meu cunhado que financiou, daí eu comecei. Nos intervalos da aula, eu saía e assim, com muita timidez, torcendo para não encontrar ninguém, mas eu queria vender, mas eu não queria encontrar as pessoas, então era muito engraçado. E eu ficava na escola, no período, nessa janela, eu comecei a entregar esse arame, a vender. E só que daí, as pessoas começavam a falar, nossa, mas só arame. E na época, o São José dos Campos não tinha nenhum atacado. Qualquer pessoa que quisesse comprar qualquer coisa, ou comprava da indústria, ou ia nos atacados em São Paulo. E aí eu comecei a buscar esse arame. Aí eu comecei em São Paulo, só que daí as pessoas falavam assim, mas eu quero mais coisas, os mix, né? Não é só arame, eu quero mais produto. E aí nós começamos. Só que daí a empresa... Aí eu busquei um cliente muito querido, indicou para nós irmos para São Paulo, falou, por que você não vai buscar material em São Paulo? Aí ele inclusive esteve no nosso evento agora, o nome dele é Murilo,
Maurílio Borges, que é o que me incentivou. E aí eu fui em São Paulo buscar nos atacados. E aí eu virei mula. Eu não sei se esse é um nome muito comum para as pessoas que buscam material em São Paulo. Hoje não tem tanto, porque os atacados acabaram invadindo o Vale, que infelizmente virou uma concorrência muito grande. Mas aí eu comecei a buscar esse material em São Paulo e aí começou a crescer muito. Eu falei para o Carlos vir me ajudar, porque na verdade assim, ele fala que essa empresa existe, o sonho é meu, mas a administração é dele. Porque assim, eu só... e o Giovanni também, que não está aqui agora, mas também faz parte desse tripé que compra. Então, eles compram e eu vendo. E assim, a melhor parte para mim que é estar com os clientes amados, que eu tenho muito carinho. E aí, a Infibra entra nessa história, porque daí as pessoas começaram a falar, mas é só arame, mas eu quero prego, eu quero... Enfim, tudo que necessário para uma loja. Porque é pela carência, até hoje ainda existe a carência do atacado, não é? Porque a indústria, ela não chega diretamente com tanta facilidade nas lojas. Sim. E aí, nós começamos. E aí, a gente tem até uma marca histórica que a gente descobriu hoje, né? Então, fazendo a cronologia Então, em 2006, ela conheceu o mercado que eu indiquei. Em 2007, ela começou a fazer no Pico. Em 2007, não. 97. Quando foi em 98, nós abrimos o primeiro CNPJ, que eu lembro foi julho de 98. O crescimento foi meteórico. No final de 98, nós já tínhamos 2, 3 caminhões. E aí nós mudamos. Aí, quando foi em 2001, nós começamos mais ou menos, começamos a trabalhar com telhas. Aí já começamos a pegar direto de fábrica. E em 2001, nós começamos a história com a Infibra. É nosso primeiro pedido, que a marca registrada, dia 8 de fevereiro de 2001, foi a primeira carga que nós tivemos a oportunidade de conhecer essa empresa tão assim ilustre, que para nós é a mais importante, que faz parte da nossa história. 24 anos e meio aí de parceria de sucesso. Daniel, então conta pra gente aí um pouquinho como começou essa história também da Infibra, você conhecendo a dona Silvia, o seu Carlos lá. A empresa de vocês está situada, né, em São José dos Campos, acabamos não falando disso, mas o Daniel foi até vocês começaram. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Daniel. Como o seu Carlos estava falando, e na época eles eram muito pequenos, né, e começo de qualquer empresa, né, e o crescimento deles realmente foi absurdo de lá para cá. Mas o nosso começo com esse Gigavale hoje foi através do alemão, o representante alemão, sim, o Enio. Enio. Aqui de Leme. Aqui de Leme, um grande amigo que eu tenho. Hoje ele é motorista de ambulância, olha como a coisa acontece. E ele até chora hoje todo dia, que ele fala, maldita hora que eu deixei aquela representada. Porque ele saiu da representação com Infibra para representar outra empresa do grupo, que era a Top Telha. Só que a Top Telha fabrica telha cerâmica. E o Enio, que na realidade descobriu, com a saída do Enio, entrou o Tony Armando Andrielli, né? O Tonhão, o apelido dele é Tonhão. Tonhão começou a passar a ser o representante que atendia sempre com a minha coordenação, claro. E aí eu fui diversas vezes ter o contato pessoalmente com a dona Silvia e o seu Carlos, e ali acho que o santo bateu. Né? A realidade foi que o santo bateu. Depois, acho que talvez seja até melhor eles dar continuidade e a gente vai dando os nossos pitacos no que aconteceu. Prefiro que eles contem o episódio que houve na vida e que foi um diferencial na vida deles, e que dali eu tenho certeza que nós juntos demos, sabe, uma alavancada, e hoje faz com que eles são o maior cliente da Infibra a nível Brasil. Aliás, mundial, porque a gente te vende em alguns outros países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, te vende em outros países aí, então digo mundial por conta disso. Mas é lógico que é o nosso foco Brasil, e a Gigavale é o maior distribuidor nosso no Brasil inteiro. Prefiro que o seu Carlos e a dona Silvia contem a nossa história. Essa história, para chegar até aqui, passou de novo por ele. Exatamente. Porque nós tivemos um crescimento meteórico de 2000, né? 98, 99, 2000. Aí quando foi 2004, por falta de controles, por falta ainda de
feeling comercial, a gente deixava as coisas muito soltas, e aí nós tivemos muito desvio na empresa, teve um grande desvio, teve problema construtora, que a gente vendia muito para construtora e perdemos algumas obras, então aí nós tivemos que entrar em recuperação judicial, quer dizer, chegou um momento que não tinha mais condição de girar, e aí foi que apareceu nosso anjo. Eu até brinco, sabe, assim, a gente tem uma história muito interessante. E eu uso muito hoje o que ele fez conosco, eu tento fazer com as pessoas e eu não tenho nem um pouquinho de... sabe assim, eu tenho até muito prazer em contar a sua história, porque é uma história muito bonita e uma história interessante. Uma pessoa que acreditou em nós, aliás, a única que acreditou, porque assim, eu sempre falo, sabe, quando a gente chega, nós não tínhamos o fundo do poço, a gente já não tinha mais nem o poço, e ele foi a única pessoa que chegou e acreditou e apostou e continuou fornecendo. Então, assim, é uma história muito... a gente deve muito a ele. Eu falo ele porque eu digo ele em fibra, mas ele que estava representando a Infibra ali naquele momento. Então, e aí eu falo muito isso, quando eu vejo alguém com dificuldade, eu faço com a mesma força que você fez, eu tento falar para eles que vai dar certo, eu estendo a mão, é claro que alguns eu falo, olha, por favor, mas acredite, porque alguém acreditou em nós em 2005, e essa pessoa foi ele. Ele e a foi gente, um alicerce para vocês em 2005, assim, né? E a gente fala assim, ó, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que ter a vida como um retrovisor. Se você, tem que olhar para frente, mas você tem que olhar por onde você recomeçou. Sim. E ele foi o nosso recomeço. Graças a Deus, depois daí a gente começou a tomar muito mais critério, muito mais cautela, nos organizamos. E ele falou uma coisa que naquele momento ele falou assim, olha, vocês vão crescer muito, vocês vão dar a volta por cima porque vocês trabalham. Eu acredito na força do trabalho de vocês. E foi exatamente nessa visão missionária, visionária que ele teve que nós recomeçamos. E o nosso recomeço foi com telha. Por isso, até porque não tinha opção de ter outro produto, né? Não tinha crédito com mais ninguém. Zero. E foi a única pessoa que acreditou, e aí nós começamos. Na época, foi em 2005, era um episódio assim muito marcante para mim, porque eu estava grávida. E aí ele falava assim, eu tava muito emocionada, ele, nossa, não precisa, vocês vão recomeçar. E aí eu ficava assim, e logo a minha filha nasceu, eu com ela no colo, ficava ali, e só tinha telha, eu chamava os meninos, e aí foi assim, demissão quase em massa dos representantes, porque ninguém acreditava mais. E aí nós começamos com aquele pessoal novo, com os estagiários, vamos vender telha. Eu me lembro que uma vez, foi muito engraçado, que só nós tínhamos telha. E aí São Pedro deu uma mãozinha, né? E aí mandou um vento, e aí teve uma catástrofe na região, e aí ele mandou muita telha. E até um sábado eu falava, pelo amor de Deus, manda telha. Ele abriu a empresa. E assim, a gente passava do caminhão que chegava de Leme, nós já passávamos direto. Então, com isso, a gente acabou tendo uma base forte. E assim, de verdade, o que eu falo para todas as pessoas, se você tem uma pessoa que pode, se você pode ajudar, não perca essa oportunidade, porque você realmente foi o nosso anjo. Eu sempre brinco, até porque assim, a gente tem muita proximidade, ele é de outubro. Então é dia do anjo de guarda, então deve ser por isso, né? E coincidentemente, o dia do meu aniversário é o dia do nascimento da filha. Exatamente. E a gente tem essa coisa, né? E assim, é uma coisa São muito... coisas escritas por Deus, por né? Deus, é uma coisa engraçada. Foi uma conexão entre vocês, Perfeito. na verdade. Mas na realidade, a dona Silvia fala, a gente fica muito lisonjeado disso, na realidade eu fui um portador da Infibra. Mas eu estou na Infibra desde 1986, 39 anos como diretor comercial. Eu diria que eu sou iluminado no feeling. Realmente, o meu feeling comercial é interessante. Em que ponto? Todos os clientes, não vou falar clientes que a gente nunca perdeu, lógico que a Infibra já perdeu, que a gente muitas vezes cai num golpe, clientes, mas todos os clientes tratados por mim, pessoalmente, de um volume assim, de cargas fechadas, 2 cargas, 3 cargas, nunca a Infibra perdeu 1 centavo. E naquele momento de dificuldade de vocês, eu lembro quando a dona Silvia me ligou e falou assim, Senhor, o senhor pode dar um pulo até São José? Eu falei, claro. Ela falou assim, eu tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa.
Aí eu falei, claro, estou indo aí. Peguei o carro e fui lá. Como é o meu costume, né? Se a gente tá junto, a gente tá junto. Quando eu cheguei lá, falei, o que aconteceu, dona Silva? Ela falou, primeira má notícia, né? Nós quebramos. Eu falei, puf! A segunda, então qual é a boa agora? Não, nós vamos pagar vocês centavos por centavo. Eu falei, tenho certeza disso. Olhando na cara do seu Carlos e da dona Silvia, eu tinha certeza daquilo. Foi aquilo que me levou lá. Né? Posteriormente fui até com o advogado, vocês lembram? O advogado queria fazer contrato, queria tudo. Eu falei, esquece tudo, rasga tudo. Dr. Ernesto das Candeias, falamos, rasga o contrato, não tem contrato, é aqui, ó. Nós estamos falando fio de bigode, de homem para homem, a dona Silvia na frente da gente aqui, não vamos pagar? Vamos pagar. Aí naquele momento eles falaram assim, então faz o seguinte, como o senhor faz para a gente pagar? Eu falei assim, como vocês querem pagar? Não sei se vocês lembram. Eu falei, pode dividir, quer pagar em um ano? Eu falei, mas o senhor vai fazer isso para nós? Eu falei, claro, mas com que juros? Eu falei, não tem juros. Eu não vivo de juros, não sou banco. Vocês são meu parceiro, vocês não vão me pagar? Então, a gente pode atualizar o dinheiro se for o caso, né, seu Carlos? Lembra disso? Vai pagando quanto vocês puderem pagar por mês e continua retirando. Seu Carlos falou assim, não, nós temos um caminhão, 0 quilômetro, nós podemos dar um caminhão. Eu falei, mas e vocês vão carregar como? Vocês vão entregar como sem o caminhão? Não, daí o senhor aluga o caminhão para nós? Eu falei, não, o caminhão é seu, fica o caminhão com vocês. Né? Se tiver alguma falha de esquecimento, que a idade está chegando, mas eu acho que foi bem assim. E aí nós acreditamos, realmente estendemos a mão, sem documento nenhum, sem assinar nada, não precisa, confiando ambas as partes. Então foi uma confiança mútua. Eles na marca da gente, a gente neles, e isso fez com que a gente chegasse até aqui muito fortalecido. Que fez com que hoje a Gigavale é a maior disparado cliente da Infibra, é a melhor condição da Infibra, comercial, é claro, em questão de volume, a confiança de pagamento e do histórico que nasceu. Lembro, oferecer para o Zier, para o seu Carlos e para a dona Silvia, eles deram contrapartida, estenderam a mão, não. Como não? Nós acreditamos neles lá, eles acreditaram na gente aqui, para o Zier ainda nova, para o Zier nascendo, e hoje a Pruzia é uma referência no Vale, através da Gigavale também. Então a gente é muito lisonjeado, realmente muito feliz dessa parceria, sabe? Tenho certeza duradoura. A Infibra tem um histórico do quê? Os donos estão à frente da empresa trabalhando. Um na parte administrativa, outro na parte jurídica, outro na parte industrial, outro na parte comercial. É vocês. É o exemplo de vocês. Seu Carlos no compras, hoje com o Giovanni junto, dona Silvia no vendas, isso é sucesso garantido. É o que nos levou até aqui, vai nos levar mais 25 anos e muito mais, se Deus quiser. Até estivermos aqui. Quando estivermos. Isso aí. Bom, então aí foi um resumo de tudo que se mantém aí, essa relação tão sólida entre Infibra e a Gigavale, né? Nós pudemos participar também recentemente, acho que o Daniel pode falar sobre isso e a dona Silvia com o seu Carlos também. Vocês fizeram o Giga Cliente, um dia especial para todos os clientes de vocês. Vocês poderiam nos contar um pouquinho como foi essa experiência do primeiro Giga Cliente, né? Vocês faziam em outro formato anteriormente, né? Em formato de jantar, que convidavam os clientes no final do ano para ir até a distribuidora de vocês. E esse ano foi dessa forma diferente. Conta um pouquinho pra gente como foi, dona Silvia, seu Carlos. Então, na verdade, eu nunca deixei, assim, sem sombra de dúvida, a nossa primeira razão de viver é Deus, né? Por questão de religiosa e de fé. E a nossa segunda razão são os clientes. Isso a gente não abre mão de forma nenhuma. E dia 15 de setembro é dia do cliente. Então a gente sempre procura fazer alguma coisa no dia. A gente procurava fazer uma coisa festiva. Jantares, sempre a gente fez assim. Só que eu via a necessidade dos próprios clientes, quando chegavam nos jantares, eles ficavam meio assim, olha, mas... E aí o último nós fizemos no Espaço Le Six, e aí lá nós colocamos alguns fornecedores, e eles gostaram da ideia. Até porque, assim, hoje, otimizar o tempo é uma das melhores coisas, né? Aproveitava o jantar e já via os fornecedores e via aquelas condições. E aí, o que eles fizeram? Agora a gente fez um formato diferente. Foi a nossa primeira rodada de negócios no Giga Cliente. E aí, só que a gente não deixa passar, né? A gente fez meio festivo, junino, inclusive alguns clientes que vieram, assim, porque existe o bolinho caipira, não sei se vocês conhecem aqui em Leme, mas ele é de Jacareí.
daqui, ele é regional. Então, assim, para os clientes que eram de fora, eu falava, olha, vai lá, pelo menos para você provar o bolinho caipira, que eu espero que eles tenham gostado, né? Então, foi essa coisa assim que, na verdade, essa rodada de negócios, na minha concepção, era mais para eu atrair os clientes, para eles irem lá, porque a casa é deles, não tenha dúvida. E aí, é lógico, eles aproveitaram o momento e aliás foi um sucesso. Eu quero aproveitar esse espaço para agradecer todos que foram e que se a gente tornar isso anual, eu quero que realmente já deixar um convite para o próximo, que com certeza a gente vai fazer com o maior carinho. Primeira coisa, antes da rodada de negócio é para eles irem visitar um local que é de pertencimento, sabe? Pertence a eles. Sem eles, eu até brinco com cada um. É como se fosse um casamento sem noiva. Então, eles coroam, eles que idealizam todos os nossos eventos. Eu pude testemunhar, né? Eu estava lá no dia. Num primeiro momento, achei uma loucura, né? O formato não do negócio. Como 10 horas da manhã, 10 horas da noite. 12 horas de feira de negócios, né? De rodada de negócios, de relacionamento com o cliente, falei, é muito cansativo. E pude testemunhar e realmente foi um espetáculo. Nós tivemos com o Infibra, com o Pluser, através de mim, da Duda, do Alisson, pela Infibra, o Fabinho, a Gustavo, Brenda e Cristina pela Pluser. E mais os outros parceiros da Gigavale. E realmente foi um sucesso. Das 10 horas da manhã, acho que até as 10 da noite. Foi assim, um rodízio de pessoas que iam passando. E como a dona Silvia falou, não foi só um negócio, acabou sendo festivo. Porque tinha o bolinho caipira, todo momento, tinha o chopp para quem queria tomar, tinha o café da manhã, não tinha quentão. Eu fui tomar um café, peguei um quentão, falei, já que eu vou no quentão mesmo. E foi um espetáculo, foi um dia incrível. Além de ter sido comercialmente um dia incrível, eu acho que para todos que lá foram, que lá estiveram, tenho certeza que vão voltar e vão cobrar. Nós também, da Infibra Pluser, vamos cobrar para o ano que vem. Eu até perguntei para a senhora em off aqui, se vai ser anual, bienal, ou trimestral, ou trianual, desculpa, né? Mas que eu não tenho dúvida que foi um sucesso e que todos vão aguardar no que vem de novo. É isso mesmo. Aproveitando o ensejo, essa feira, na realidade, foi idealizada. Quando nós falamos aqui, a Gigavale hoje é tocada por 3 pessoas. Eu na retaguarda, mais estratégico, contábil, jurídico, o Giovanni mais no setor de compras e a Silvia busca cliente. Então nós temos que dar os créditos a quem idealizou. Foi o Giovanni que começou a falar com ela, vamos fazer falando, e ela comprou a ideia. Então parabéns ao Giovanni, a capacidade dele de organizar também. Então nós temos que, uma parte também, que a gente tem que reconhecer o... E só para assim, ilustrar, o Giovanni ele veio no estágio, ele começou com 16 anos. E ele era muito pequenininho, até brinco até hoje porque... Continua. Eu ia brincar que ele cresceu dentro da Gigavale, não, porque ele continua do mesmo tamanho. E aí ele assim, é uma pessoa que hoje ele tá com 18 anos de empresa. Então é uma coisa assim que ele já passou por todas as nossas histórias de luto, de festa, já faz parte da nossa vida. Então da família, né? Já é um filho, e né? assim, e é mais interessante, e assim as pessoas até brincam, sabe? Eles falam assim, o Giovanni é filho de vocês e vocês esconderam e não assumiram. Porque existe uma conexão. E o mais interessante assim, para vocês que já conhecem um pouquinho a nossa empresa ela é baseada, eu acho que é por conta da escola, né, que eu nunca deixei os alunos, eu acho que eu acabei trazendo eles para dentro da nossa empresa. Se vocês forem lá no meio do dia, assim, quando eles trocam o turno, parece um ensino médio. Então chega aquelas crianças e ficam. E hoje a base da nossa liderança, todos vieram do estágio. Tem pessoas com 10 anos, com 12, a própria liderança de vendas. Então, nós temos esse DNA também. Vocês formam pessoas. Exatamente. E aí os que entendem e os que realmente conhecem e se conectam com essa cultura, eles ficam. Hoje, para você ter uma ideia, aquele pessoal que estava na feira,
a maioria, que sem ser representante, eram todos líderes. E eles ficaram das 10 e eles falavam assim, olha, parece que foi... E o mais interessante, todos eles acharam assim, eu também, parecia que eram 2 horinhas só de feira. Acabou. Eles, nossa, mas já acabou. E parece que... É porque eles têm essa conexão, porque eles são formados lá. Até porque se eles não forem formados, eles não conseguem ficar. Então, todos eles, assim como o Giovanni tem uma história já de 18 anos, mas já tem alguns que já estão fazendo carreira e já tem mais de 10 anos, e os que ficam ali para... Literalmente eles vestem a camisa de Exatamente. Gigavale. E a gente viu isso, a gente percebe isso no dia a dia. Desde os motoristas que vêm buscar aqui na Infibra, que a gente se conecta com todos eles, né? A gente tem esse perfil de um motorista que está lá, a gente se conecta com ele e a gente vai lá. Então é uma coisa interessante, realmente é o DNA Gigavale. É porque de formar pessoas. Nós percebemos durante o crescimento que trazer gente de fora traz experiência, mas também traz todos os vícios e coisas erradas em outros lugares. E como a gente está muito em cima do negócio, dia a dia, né? No dia a dia a gente foi formando. Tudo bem que, eu até falo, de cada 10 que passa, fica 1, 2. Mas esses dois são bons. Mas no mercado hoje tem no mínimo umas 50 entre representantes, empresários de outros setores que foram. Até gerente de banco passou, 2 gerentes de banco já passaram pela nossa empresa como estagiário e hoje estamos um gerente do Bradesco e do Santander. Seu Carlos, não é diferente aqui. A gente é o seguinte, né? A gente tem o Fábio, né? O Fabinho, que a gente deixou de falar até agora, mas a gente tem que colocar na história, claro, que o Fabinho é um elo, né? Sim, com a Gigavale, como a Josiane também sempre foi. Então, o que acontece? A gente não pode deixar de falar que a história de Gigavale, que o senhor está falando de 10 pessoas ficam com 2, mas ficam com 2 bons. Sim. Nós tínhamos aqui um perfil interessante, o Marcos Sartori. Não sei se o senhor lembra do Marcos Sartori, outro gerente nosso que trabalhava junto com o Fabinho. Sim. Cada um pegou uma área. Até que o Marcos Sartori foi para a Prusier, que a Prusier estava no começo, nós colocamos um gerente lá, o Sartori segurando o Fabinho aqui. O Sartori tinha um perfil interessante de contratação de representantes comerciais. Mas ele falou, o contratei não deu certo. Eu falei, Marcão, continua insistindo. Porque você contrata 20, às vezes fica 1, mas fica um bom. Sim. E é isso. Agora vocês não, vocês formaram. Vocês pegaram pessoas que não vêm com vício, com coisas erradas, o negócio e formaram. Isso dá para ver na alegria. Esse dia do cliente que vocês fizeram lá, o sucesso que a dona Silvia falou. Mas já terminou? 12 horas. A Duda passou por lá. Foi um sucesso. Às 12 horas. Não foi falando assim, puta, nós estamos cansados, ou aquela feira cansativa, ou aquele... Não, foi uma coisa prazerosa. Realmente, eu fiquei lá, infelizmente tive que voltar no fim da tarde, mas desde o momento que eu cheguei ao momento que eu fui embora, a gente percebeu o prazer das pessoas estarem lá, a satisfação dos representantes de vocês, das pessoas formadas por vocês, o prazer com que eles estavam ali. Era como o senhor, como a dona Silvia, como o Giovanni e como a gente que estava lá representando a indústria também. Foi um momento festivo, né, assim, na verdade. E um sucesso. Sim, sucesso. Total. Em todo sentido. E gostaria de ressaltar realmente, há 18 anos conheço o Giovanni e como ele fez, né, preparou todo esse evento, nós fizemos reuniões com ele, né, todos os fornecedores, inclusive à noite fizemos para elaborar esse evento, saber como nós íamos montar o stand, levar brindes, preparar o evento. Realmente ele está de parabéns. E nesse momento aí, com essa tratativa, nós estamos falando de fornecedores. Qual a importância de vocês terem fornecedores comprometidos com a qualidade do seu produto, como a Infibra, por exemplo? Então, na verdade, assim, acho que o Carlos pode falar melhor, que ele que faz as compras. Porque se eu for falar de Infibra... É muito coração, é emoção. Eu acho que assim, vai ser assim, acho que umas 3 horas aí, por baixo. É melhor eu deixar para você vai se alongar demais. Não dá. Como a nossa visão, principalmente extraído do feeling dela, que os nossos clientes também são... A gente é muito fiel e a gente gosta de ser muito... Que eles sejam fiéis também. E a gente tem essa parceria costurada por ela com nossos clientes. Com os fornecedores nós fazemos as mesmas coisas. De material de fundo do cimento, toda semana sempre aparece gente batendo na porta. Eu faço a condição melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Toda a nossa linha, nós temos 4.000 e perto de 5.000 itens. Então temos uns 250 fornecedores. A gente prima por manter
parcerias. Como eu falei, o cliente através dela e a compra através de eu e do Giovanni. E a gente tem essa ideia assim, de ter o fornecedor como solidez. Agora mesmo, essa semana, nós fizemos uma grande negociação com a marca nova lá, e no meio do caminho, quando no fechar, a gente percebeu que não era assim, nós abortamos a parceria, porque falamos, não mantemos as parcerias anteriores. Então nós temos esse feeling de longevidade. Tanto é que os continuar com o que está dando certo. A gente prioriza as marcas parceiras. E aí, todo dia nós recebemos propostas, assim, até mirabolantes, mas a gente não entra no mais fácil. Mas eu acho que vocês estão certos, Carlos. Trabalham com longevidade e qualidade. Exato. Então a gente vê a coisa a longo prazo. Porque, por exemplo, se for toda oportunidade chega, troca uma coisa pela outra, eu não tenho um preço melhor nisso, compra. Não tem jeito. Então a gente prima por essa parceria, com os fornecedores também. Muitas vezes a gente tem, como o senhor falou aí, propostas mirabolantes. Isso. E só que isso aí não é sólido. Na realidade, isso não é sólido. A pessoa vem hoje com um mercado talvez um pouco recessivo, a pessoa vem com propostas que não vai se manter. Isso. Ou com qualidade que não seja condizente ao que a Gigavale chegou até aqui. Sim. Se vocês chegaram até aqui, não tenho dúvida, a Infibra é uma marca de qualidade, como as outras que vocês trabalham, e eu não tenho dúvida, se chegaram até aqui, é em cima de qualidade. Ninguém vai longe vendendo produtos de má qualidade. Sim. E ali, o nosso diretor industrial fala uma coisa sempre, nas nossas reuniões: qualidade é uma obrigação. Não é um requisito, é uma obrigação. Então, nós trabalhamos dentro da Infibra pensando assim, qualidade é uma obrigação. E passamos para os nossos parceiros, como a Gigavale, que a qualidade é uma obrigação. E vocês acho que trabalham com qualidade, por isso está aí o sucesso, não tem dúvida. É um do pilar do sucesso, um dos principais. E agora, gostaríamos aí que a dona Silvia, o seu Carlos, deixassem aí uma mensagem para alguns representantes, para os nossos clientes que nos acompanham aí nas redes sociais. O que vocês deixariam de mensagem? Como eu falei, o nosso porta-voz da empresa, nós somos da retaguarda. Então vamos deixar com a Silvia que ela vai fazer esse fechamento final aí. Excelente. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, uma frase que eu uso muito, nunca desista dos seus sonhos. Isso é uma coisa que quando a gente conta essa história, às vezes até algumas pessoas falam assim, olha, como é que vocês ficaram, como é que vocês superaram, mas assim, diante dos sonhos, porque lá atrás eu sonhava com isso. Lá em 2000, eu lembro que nós tínhamos na época existia a Explosão de Amor, e o Carlos fez uma para mim de aniversário, e eu tenho um vídeo de 2000, e onde tinha um pouquinho de telha lá no fundo, já tinha umas telhas, mas não era da Infibra, infelizmente, né? Que a melhor é a Infibra, não posso deixar de falar. E ali eu falava, olha, se todos vocês ficarem, nós vamos crescer. Esse crescimento, ele estava dentro de mim, porque nós não tínhamos nada. Eu tinha um sonho, e aí eu sempre falo, todas as pessoas que estão conosco, eu quero esse crescimento para cada um. Cada criança, cada menino, né, que eles hoje já são adultos, mas eles entram com 16 anos, então para mim ainda são meninos. Quando eles compram um carro, quando eles compram uma casa, eles me mostram, eu vibro com cada um deles, porque eu acho que as coisas só são importantes quando você tem o ganha-ganha, né? É um dos 4 hábitos, dos 7 hábitos das pessoas eficazes, é isso aí. Todos têm que ganhar, não pode ser bom só para mim, não pode ser bom, tem que ser bom para ambas as partes. Esse sim é uma coisa que eu acho que sela toda a nossa história e toda a nossa origem. Eu posso testemunhar isso porque realmente os representantes e as pessoas que lá vocês estão formando, a satisfação deles e vamos dizer, o crescimento deles pessoal, a gente sabe que é notado e não é verdade? Eles trabalham com muito orgulho de trabalhar lá, mesmo porque estão realizando sonhos, como a senhora falou, de casa, de carro, isso deve a vocês. Viagens, não é? Viagens, muito, muito legal, muito interessante. E tem aquele velho ditado, né? Enquanto uns chove, outros vendem lenço. Nós estamos aqui vendendo lenço. Né? Vamos vender lenço, né, seu Carlos? Porque ser empresário no Brasil
não são para poucos, então realmente não é fácil. a gente tem um leão por dia para matar, né? É um desafio grande. Então, mas faz parte também. Nós temos um governo com o maior sócio nosso aí, nos impostos, né? Exatamente. E na hora ruim ele sai, na hora boa ele morde a gente. Então, mas é isso, vamos tocando, estamos aqui para isso. Não é verdade? É isso aí. Pessoal, e hoje foi mais um Conexão em Fibra. Uma nova era mais conectada com você. Nossos agradecimentos à dona Silvia, ao seu Carlos, que vieram até aqui, o Daniel, diretor da Infibra, e vamos para o próximo episódio. Até lá!